E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? A aula de hoje será a continuação do que foi visto no vídeo passado, falando um pouco a respeito da constituição da matéria e das leis ponderais. Então, hoje iremos aprofundar um pouco mais a respeito das leis ponderais. Para melhor entendermos as leis ponderais, agora a gente precisa ver um pouquinho da teoria atômica de Dalton. Dalton, a partir de trabalhos baseados em fatos e evidências experimentais, retoma a ideia do filósofo grego Demócrito. E em 1808 ele propõe uma teoria atômica para explicar a composição das substâncias. Essa teoria possibilitaria posteriormente a criação do primeiro modelo do átomo e expressa em termos gerais o seguinte: primeiro, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis denominadas de átomos. Segundo, um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Terceiro, elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Quarto, a combinação de átomos de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. E 5, em uma reação química, os átomos não são criados e nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Até 1808, quando Dalton propôs a teoria atômica, eram conhecidos poucos elementos químicos, e por volta de 1810, o químico sueco Berzelius organizou a notação química utilizada até essa data, que era bastante confusa, introduzindo como símbolo dos elementos as iniciais de seus nomes antigos, geralmente de origem latina. Esses símbolos são usados até hoje e são constituídos por uma ou duas letras de forma, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda, quando existir, sempre minúscula. Para indicar a proporção com que cada elemento entra na formação de determinada substância, Dalton associou um índice numérico aos símbolos. Essa notação simples e funcional foi logo adotada pelos químicos da época e permanece inalterada até os dias atuais. A representação gráfica de uma substância utilizando símbolos e índices numéricos é denominada fórmula e indica a constituição de cada unidade formadora da substância. Assim, por exemplo, quando dizemos que a fórmula da água é H2O, devemos entender que cada unidade de água é formada pela combinação de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A essas unidades que constituem as substâncias deu-se o nome de moléculas. E agora vamos ver como a molécula da água ela é representada pela sua fórmula. Então, temos aqui que a fórmula da água é H2O, os elementos são o hidrogênio e o oxigênio, e a quantidade de átomos são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E agora, a gente vai representar uma outra forma para representar a molécula da água, que ela é capaz de dar uma ideia visual microscópica da substância. Nessa representação, cada tipo de átomo, elemento, é representado por esferas diferentes. O modelo atômico de Dalton permite concluir que toda matéria é constituída por átomos de um mesmo elemento químico ou de diferentes elementos químicos. Em função dos elementos presentes em uma constituição, substâncias puras podem ser classificadas em simples ou compostas. A substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico é classificada como substância simples. E aqui, como exemplo, temos o gás hélio, o gás oxigênio e o gás ozônio. Quando as moléculas de determinada substância são formadas por 2 ou mais elementos químicos, ela é classificada como substância composta. A teoria atômica de Dalton possibilitou o esclarecimento das leis ponderais estabelecidas por Lavoisier e Proust. A lei de Lavoisier, que é a conservação da massa,
no qual Lavoisier havia verificado que a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos, e Dalton, por sua vez, propôs que a matéria é formada por átomos que não podem ser criados nem destruídos. Logo, durante uma reação química, o número de átomos deve permanecer constante. Utilizando os modos de representação que a gente já viu, podemos representar uma reação química no nível atômico, e a gente vai ver exemplos. Reagentes que originam produtos. Então, temos o carbonato de cálcio, que reage e origina a cal viva mais o gás carbônico. Essas fórmulas são do carbonato de cálcio CaCO3, a da cal viva CaO e do gás carbônico CO2. E através da outra representação, que é com as bolas esféricas, temos aqui os reagentes, o número de átomos, temos um átomo de cálcio, um átomo de carbono, que é a bolinha preta, e 3 átomos de oxigênio, cenas vermelhas. E o mesmo, a quantidade de átomos se encontrada nos produtos, só que os átomos foram rearranjados para formar novas substâncias. Em seguida, vem a lei de Proust, que é das proporções definidas. Proust havia determinado que uma substância sempre apresenta composição constante, o que pode ser explicado em nível atômico pela teoria de Dalton. O metano, cuja fórmula é CH4, pode ser formado pela reação entre o gás hidrogênio, que é o H2, e o carbono, que é o C. Então, mais uma vez, temos reagentes que originam produtos. Temos o gás hidrogênio, que tem a fórmula de H2, mais o carbono, que é o C, formando o produto, que é o metano, que tem fórmula CH4. O mesmo a gente pode enxergar através dos modelos das bolas esféricas, com o número de átomos, que tem 4 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono, e o mesmo ocorre nos produtos, só que os átomos foram rearranjados para formar a nova substância. Se desejarmos obter 2 moléculas de CH4, ou seja, do metano, deveremos usar o dobro das quantidades de hidrogênio quanto de carbono, que é o que mostra nessa segunda reação aqui embaixo. Por fim, temos a lei de Dalton, que é das proporções múltiplas, onde Dalton determinou que a massa fixa de um elemento pode se combinar com massas múltiplas de outro elemento, formando substâncias diferentes. Por exemplo, o carbono pode se combinar com o gás oxigênio em proporções diferentes, originando monóxido de carbono ou dióxido de carbono. E a gente pode ver isso aqui através dessas reações, onde reagentes originam produtos que tem aqui, carbono mais gás oxigênio, que é os reagentes, formando monóxido de carbono, que é o produto, ou como no caso da segunda reação aqui embaixo, formando o dióxido de carbono. E aqui, para a primeira reação, temos 2 átomos de carbono e 2 átomos de oxigênio nos reagentes, formando nos produtos a mesma quantidade de átomos, só que rearranjados. Para a segunda reação, temos 2 átomos de carbono e o dobro do número de átomos de oxigênio, ou seja, 4 átomos de oxigênio, para poder formar 2 átomos de carbono com 4 átomos de oxigênio também nos reagentes, formando o dióxido de carbono. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!